Seja um investidor e não só um gastador. Não, isso não é sobre dinheiro, mas é sobre a eternidade. No que estamos gastando o tempo que nós temos hoje? Eu farei algumas perguntas aqui e aí você vai pensando e olha para essa imagem e aqui é um relógio. Essa imagem representa que o tempo não tem volta. O tempo é o único recurso que não voltará. Não voltará. E eu vou dar um exemplo mais para frente sobre isso. Então o tema da mensagem é: não gaste toda a sua vida com o que não permanecerá. Aqui tem um relógio. Podem ver que ele vai desaparecendo. Isso é o nosso tempo. O tempo que nós temos hoje. Se você puder colocar o fundo, vai ajudar bastante. O mesmo fundo que estava antes. Isso. Seja um investidor e não só um gastador. No que estamos gastando o tempo que nós temos hoje? Com que temos gastado toda a nossa vida? Atrás de dinheiro? Atrás de uma boa vida nessa terra? Só atrás de trabalho, trabalho e mais trabalho? Você já parou para pensar que os dias estão passando de uma forma muito acelerada? Muito acelerada. E que o ano de 2025 mal começou e já estamos quase na metade do mês. Quase na metade do ano, isso. Hoje é dia 29 de maio. Já estamos quase no mês 6, no mês de junho. A metade do ano já passou e muitas pessoas nem viram o ano passar. De tão acelerado que está o tempo. Estamos gastando o tempo que temos com o que realmente vai permanecer, com o que realmente é eterno. Estamos gastando o tempo que temos com o que realmente importa? Ou estamos gastando o tempo de forma inútil, de forma que as coisas que nós fazemos hoje não vão permanecer? Estamos gastando a nossa vida só com coisas passageiras ou estamos investindo na eternidade? Não é sobre dinheiro. Ser um investidor do reino de Deus não é sobre dinheiro. Investir ou gastar, a gente faz um ou outro. Ou a pessoa financeiramente tratando aqui, dinheiro, ou ela gasta, ela vai receber. Ou ela pode gastar e também investir. O problema aqui não é a gente gastar tempo, não é errado gastar tempo trabalhando. O errado é só trabalhar. O errado é só fazer as coisas passageiras e não pensar na eternidade. É loucura, porque a vida nessa terra é isso aqui. E a vida na eternidade é muito mais longa. Nós vamos ver na Bíblia que nós nunca morreremos. Como assim, Nicole? Aquele que faz de tudo, mas não se lembra de Deus, só está sendo um gastador. Aquele que só trabalha e vive para as coisas dessa terra, só para cuidar do físico, só para ter uma vida fitness na academia, só para ter um físico bom e não se importa com o espírito, está sendo um gastador e não está sendo um investidor. Simplesmente gastando a sua vida com coisas inúteis, com essa vida apenas.
que olha para o próximo, ora por sua família, ora pela salvação da sua família, esse está sendo um investidor. O que se importa com o outro, com a sua família, e não pensa só nele, está sendo um investidor do reino de Deus. Mas aquele que murmura, aquele que só pensa na vida terrena, só cuida do físico, só trabalha, ele tem um saldo negativo no céu. Ele não tem um saldo positivo, como um investidor tem. Você e eu, cada um de nós, somos seres eternos. E temos que ter isso muito bem na nossa mente e no nosso coração. As verdades da palavra de Deus não podem ser tiradas da nossa mente e do nosso coração. Porque eu disse aqui que nós nunca morreremos. Sim, você nunca morrerá. Eu não estou falando do seu corpo físico. Eu estou falando da sua alma, do seu espírito. Tenha sempre isso no teu coração e não deixe nada e nem ninguém tirar isso. Nós somos seres eternos. O nosso espírito nunca morrerá. E eu vou mostrar isso na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, aqui o homem só era uma matéria, só era o pó, mesmo Deus formando ele. Quando o Senhor, que é o dono da vida, soprou, aí o homem foi feito alma vivente. Aí nós nos tornamos um ser que tem vida, porque o Senhor é o dono da vida. Olha só, formou o Senhor o homem no pó da terra e o soprou em suas narinas o fôlego da vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Ele quem, gente? Deus. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O anseio pela eternidade. Nós somos seres eternos. Deus não criou o homem para ele morrer, mas o pecado, de acordo à Bíblia, veio e trouxe a morte. O ser humano era para ser eterno, mas pecou, desobedeceu e trouxe a morte para ele. Então, primeira verdade absoluta que nós temos que ter na nossa mente e não deixar o inimigo de maneira nenhuma até a hora da nossa morte não tirar de nós. Nós somos eternos. Nós somos um espírito que não morrerá. Nós temos uma alma que é eterna, porque assim determinou o Criador. Nós somos seres eternos e nós não morreremos. O espírito ou vai para o céu ou vai para o tormento eterno. E essa é uma realidade imutável, que nada, nem ninguém pode ir e determinar diferente, porque o Criador da terra determinou que fosse assim. Nós somos eternos e o nosso espírito, ele nunca morre. Então, o que isso tem a ver com a mensagem? Quando nós entendemos que nós somos seres eternos e que nós vamos
ou para o inferno, que é o tormento eterno, quando nós entendemos isso, quando um cristão ele entende que quem criou ele foi Deus, porque assim diz a palavra de Deus. Quando o cristão tem essa firme verdade, essa verdade absoluta nele, que o espírito dele pertence a Deus, que Deus o criou, que Deus o fez, que Deus o deu o fôlego da vida, aí o ser humano pode ter uma dependência em Deus, de entender: o Senhor é o meu Criador, eu pertenço a Ti, então eu gastarei a minha vida para viver para o Senhor, porque nada que foge disso tem sentido. Se a gente não vivermos para a eternidade, se a gente não vivermos fortalecendo a nossa fé, alimentando o nosso espírito, se nós não vivermos para Deus, ainda nós não entenderemos, não teremos essa verdade de que Deus é o nosso Criador, de que Deus criou o homem, de que Deus fez ele um ser eterno. Deus colocou a eternidade no coração do homem, e só o que vem de Deus pode trazer vida, e vida com abundância para o homem. O resto é enganação. Só o que vem de Deus pode preencher o que há no coração humano, e esse Espírito é eterno. Nossa verdadeira pátria é o céu, e é estar junto com Deus. E com que nós temos gastado os nossos dias? Em uma vida passageira ou na eternidade? Em conhecer a Deus e ser por Ele conhecido? Ter comunhão com Deus, que é algo que nós estamos investindo para a eternidade. Quando o ser humano não vive, só vive para trabalho, só vive para algo que é passageiro, o excesso dessas coisas vai tomando o coração da pessoa, e ela não consegue nem lembrar de Deus, porque o errado, gente, não é a gente trabalhar, a gente fazer as coisas dessa vida. É uma necessidade, sim, mas o errado é só viver para isso e se esquecer da eternidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes você veio para a cidade, foi para Pimenta Bueno, foi para uma cidade grande, tinha um objetivo para fazer, tinha uma compra para fazer, a compra do mês, ou ir num dentista, ou ir em qualquer coisa, não tinha um objetivo, veio para a cidade para fazer algo importante. E aí, no meio do caminho, você chega lá e você vai se distraindo com outras coisas. Vai comprando uma coisinha aqui, vai comprando uma coisinha lá. E quando você vê, você olha no relógio e o dia acabou. Quantas vezes isso acontece com a gente? Vai lá para fazer uma coisa, faz outras e esquece do principal que ia fazer. Assim, muitas pessoas vivem. Assim, as pessoas não entendem que elas estão nessa terra e que a vida é uma passagem, é uma viagem. E ela está nessa terra para ser luz, para orar, para evangelizar, para cumprir a vontade de Deus, mas ela se distrai com outras coisas. E quando vê, o dia acabou, o tempo acabou. Jesus vai voltar e muitos ficarão. Porque estão distraídos, porque não estão fazendo a vontade de Deus, não estão olhando para o noivo, não estão cuidando do Espírito, estão distraídos com outras coisas e esqueceram o seu objetivo. Muitos ficarão
primeira vez em silêncio, em humildade. Mas quando ele vier pela segunda vez na volta dele, ele vai vir com grande glória, ele vai vir com juízo. Ele não vai vir em silêncio. E muitos serão pegos de surpresa, porque se distraíram com outras coisas e o tempo acabou. A vida é uma viagem muito curta, e se gastarmos ela com outras coisas, ao invés do que realmente é importante, que é a nossa salvação, quando veremos, não teremos mais tempo. Porque Jesus disse, deu o exemplo das noivas. Quando elas estavam lá, pegaram o azeite, prepararam suas lamparinas, levaram mais azeite, se prepararam. E as imprudentes só levaram uma lamparina e não levaram mais azeite. Ou seja, foram imprudentes, despreparadas. E assim, muitos cristãos andam despreparados, sem se encher do Espírito Santo. O tempo do arrependimento terá acabado quando Jesus voltar. O tempo de se preparar espiritualmente terá acabado. O tempo de crescer espiritualmente, de se fortalecer espiritualmente, terá acabado. E muitos terão desperdiçado o tempo que era para ir se preparar, para ir crescer espiritualmente, para ter comunhão com Deus. Eles viram que era inútil. Para eles, para muitos, gente, isso é muito realidade. Para muitos cristãos, ir para um quarto, orar, ter um momento com Deus é desperdício. Aonde que nós estamos parando? Aonde que nós vamos parar com esse tipo de pensamento? De ter comunhão com Deus, de louvar é inútil, de adorar é inútil. Muitos cristãos estão despreparados, como aquelas noivas estavam. Elas estavam esperando o noivo? Estavam, mas estavam esperando de forma relaxada, de forma despreparada, sem mais azeite. Ou seja, o azeite aqui representa o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. Mas as prudentes se encheram, se revestiram, e o noivo, elas não dormiram. Levantaram, errei aqui, dizendo que não dormiram, mas elas tinham mais azeite, ou seja, elas estavam cheias do Espírito Santo, e as outras não estavam. Cuidado físico é importante, sim. Cuidado financeiro é importante, sim. Querer bênçãos de Deus, as bênçãos é uma consequência daquilo que nós agradamos ao Pai. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando um filho, ele faz muito feliz um pai, ele está sendo obediente, ele está cuidando ali, ele está trabalhando, está fazendo a parte dele, cuidando do pai, da mãe, ele está ali sendo obediente. Aquele pai não vai ter prazer em abençoar o filho? Porque vai ser a maior alegria, porque o filho está buscando agradá-lo, não está buscando bênçãos, está buscando agradá-lo, ser obediente, obedecer os princípios do Pai. E assim é com Deus. Quando Deus se agrada de nós, muitas das vezes eu recebi coisas que eu precisava, sim, mas eu não pedi. Mas por que eu recebi? Porque eu estava agradando ao Pai, porque eu estava buscando temer a Deus, obedecer a Deus. Logo as bênçãos vieram. É uma consequência, não é a causa de buscarmos a Deus.
Então, quando nós trocamos as prioridades e passamos a ser um investidor do reino de Deus, nós não gastamos a nossa vida só com as coisas que vão passar, que vão ser passageiras, só com trabalho, só com família. Não, nós gastamos em oração, nós investimos no reino de Deus, nós investimos na nossa salvação, que é cuidando do Espírito, cuidando da nossa fé, tendo comunhão com Deus. Isso é o que verdadeiramente permanecerá. A palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará. Não gaste a sua vida, o tempo que Deus te deu, apenas com essa terra. Não olhe, não pense naturalmente, pense espiritualmente. Queira mais do Espírito Santo, queira aprender mais com o Espírito Santo, queira orar pelo seu familiar. Senhor, me dá fé para que eu possa determinar salvação na minha família. Porque, gente, a mente natural, ela nunca vai acreditar. A mente carnal, natural, ela sempre vai pensar negativo. Ela sempre vai tender para o lado negativo das pessoas, das coisas. Mas quem pensa em fé, quem é guiado pelo Espírito Santo, vai ser luz na vida daquela pessoa, vai determinar. Eu repreendo a incredulidade do meu familiar, eu repreendo e eu declaro fé nele. Assim é investir no reino de Deus, ser um investidor e não só gastar, querer as bênçãos e querer usufruir das bênçãos, ser um gastador e não um investidor. Nós vamos ler uma passagem. Tem um versículo da Bíblia que eu encontrei aqui, que diz assim, que as pessoas estão gastando o tempo delas inutilmente, e que isso faz endurecer o coração delas. Ou seja, quanto mais a pessoa gasta o tempo dela nessa vida, quanto mais ela vê as coisas dessa vida terrenas e não olha para Deus, não clama a Deus, não tem comunhão com Deus, como que uma pessoa que não passa tempo com Deus quer passar tempo com Deus no céu? Como que uma pessoa que não tem vontade de orar? Gente, a sede, a fome por Deus, ela vem de buscar a Deus. Se a pessoa ela não tem vontade, ela tem que ir até Deus mesmo assim e pedir: Senhor, dá fome a mim, dá sede de Ti. Tem um coração contrito, quebrantado, porque isso influencia muito na nossa fé, ao nosso posicionamento, como nós vamos nos portar diante de Deus. Senhor, muda o meu coração. Sabe, tem uma passagem da Bíblia que Deus diz assim: eu trocarei o espírito de vocês, eu trocarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, sensível ao meu espírito. Então que nessa noite nós possamos entender que quando nós oramos, que quando nós falamos com Deus, que quando nós buscamos o arrependimento, que quando nós buscamos crescer espiritualmente, nós estamos sendo um investidor, investindo na nossa salvação, investindo naquilo que é eterno, naquilo que nem o ouro, nem a prata, nem nada nesse mundo pode tirar de nós. A palavra de Deus diz
graça vão correr, que esse mundo vai se perder, que quando a gente partir dessa terra vai ficar, mas ajunteis para vós tesouros eternos, aonde a prata, aonde nada nesse mundo pode roubar. E a nossa fé, ela precisa ser alimentada, porque tudo aquilo que não é alimentado morre, tudo aquilo que não é cuidado como uma semente na terra cresce, porque ela é adubada. A nossa fé, da mesma maneira, ela precisa ser alimentada, e é alimentada com ouvir. A palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu gasto tempo na minha casa ouvindo louvores, eu estou alimentando a minha fé, eu estou alimentando o meu espírito, eu estou deixando o meu espírito forte, para que no dia da tentação, para que no dia mau, eu permaneça crendo. Eu não venha vacilar, eu não venha duvidar, eu não venha ser incrédulo. A incredulidade é o pior dos males, junto com a idolatria. A incredulidade, quando atinge um coração, ela é o pior dos males. E só a pessoa se prostrando, ou alguém orando por ela e repreendendo aquela incredulidade, e ali orando por ela, a fé novamente pode crescer naquele coração. Mas a fé não cresce aonde há incredulidade, aonde a pessoa duvida, mesmo que seja 1%. Então, que cada um de nós nessa noite venhamos virar a chavinha do nosso entendimento, de entender que nós precisamos ser um investidor. Ir para a presença de Deus, igreja, quando cada um de nós sentimos a presença de Deus palpável, não uma emoção, não apenas um chorar porque eu estou emocionado, mas quando nós sentimos a presença de Deus, é algo inigualável. Inigualável, que nada, nem ninguém pode comparar a presença de Deus. E esse deve ser o maior anseio de um cristão: estar na presença de Deus. Senhor, enche-me do teu Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Esse deve ser um dos maiores anseios do cristão. E que cada um de nós possamos ser um investidor da nossa salvação, zelar, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa fé. Amém?